Olá, turma do Itinerário de Física, estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa aula, a gente vai falar sobre corpos rígidos, engenharia e arquitetura. Bom, a gente pode imaginar a arquitetura como uma obra, como as construções de forma artística, né? Então, um arquiteto, se a gente parar para pensar no trabalho de um arquiteto, a gente pode olhar mais para o lado artístico, de como que ele quer que aquilo seja representado, né? Então, por exemplo, se a gente for ver lá no Palácio, lá na presidência, lá em Brasília, se a gente for ver aquela estrutura, a gente fala, isso é uma obra de arte, né? Alguém passou um tempo, esse arquiteto ele passou um tempo pensando em como seria, né? E a gente geralmente, a gente classifica, a gente separa, né? O arquiteto, ele é esse profissional que vai pensar na parte mais artística da obra, e o engenheiro é aquele cara que vai pensar mais na técnica, nos cálculos e no desenvolvimento realmente do projeto, certo? De forma muito, um senso comum, né? A gente acaba separando esses dois profissionais. A nossa aula vai trazer um pouco essa discussão da arquitetura, não somente como a arte de fazer obras, mas também de técnicas. E aí eu coloquei algumas figuras aí, alguns arcos, né? Que foram e também a arquitetura a gente pode relacionar muito ao contexto histórico, né? Então, assim como a literatura é um retrato da sociedade naquela época, a arquitetura também é. E aí a gente começa com esses arcos aí, esse arco grego, né? Que tinham dois pilares e uma parte em cima, assim, né? Fazendo um retângulo. E aí a gente vai, ao decorrer da história, a gente tem esse arco que é o estrúcio, né? Não sei se eu tô pronunciando certo, tá, gente? Se eu tiver, me perdoe. Que também continua com essas duas pilastras aí, mas mais fazendo um formato de um triângulo assim em cima, né? E aí depois a gente evolui para esse arco também, só que agora com aduelas, né? Então as pedras empilhadinhas assim. Aí a gente tem lá a sociedade romana, e como que seriam os arcos nessa sociedade, nessa nação? Curvados, né? A gente vê ali, mais curvados. E aí a gente vem para a área gótica, né? O arco gótico. A gente pode olhar isso nas igrejas, por exemplo. Se você for no centro da cidade, lá na Sé e reparar para os arcos, né, para as portas, você vai perceber esse formato, né? E aí, por último, um arco Tudor, né? Que também aí ele é arredondado, só que ele tem ali uma pedra, né? Essa pedra é geralmente chamada de pedra angular. A gente vai ver até um pouco dessa essa analogia. Cristo usa essa analogia, né, na Bíblia. Enfim, então a gente consegue ver uma evolução da arquitetura e como a arquitetura é um reflexo da sociedade mesmo. Bom, a gente já pensou um pouquinho sobre essa parte artística, cultural, histórica das construções. Agora a gente vai pensar um pouco de técnica, porque a arquitetura não é só arte, mas também é técnica. E aí a gente vai pensar um pouco, né? A gente tem esses arcos, e uma coisa que precisa acontecer é que as pedras elas fiquem paradas, né? Elas não podem se movimentar, senão, né, cai a estrutura e não dá certo. Então, como que a física atua ali, tá? E aí a gente vai pensar em duas grandezas, tá bom? Primeiro, para que um objeto ele não se mova, né, ele fique parado, estático, é necessário que as forças que atuam sobre ele, a força resultante seja zero. Então, aqui está meu celular. O meu celular ele só está parado aqui porque as forças resultantes que atuam sobre ele é zero, certo? Senão, ele estaria se movimentando, concorda? Bom, beleza, tudo bem. Força resultante tem que ser igual a zero
a gente consegue resolver isso, tal. Mas, meu celular está aqui, mais do que as forças de translação, quer dizer, de movimento assim, né? A gente também tem que se preocupar com forças que fazem com que esse celular gire. Então, vamos supor que está aqui, ó, esse celular está pendurado. Só que se tiver uma força para cima aqui, ó, faz com que o celular não fique mais parado, né? Se tiver uma força aqui para baixo, faz com que o celular não fique mais parado, né? A grandeza associada a forças que fazem um corpo girar é chamado de momento, tá? Momento. E aí, o momento, então, ele é associado a forças que fazem um corpo girar. O momento também precisa ser zero para que uma pedra, objeto lá que está parado, continue parado. Então, são duas coisas que é necessário ser zero. A força resultante, certo? No sentido de que para que não haja translação, movimentação, né, do objeto. E também o momento tem que ser igual a zero para que não haja movimento de rotação, para que esse objeto ele não rotacione. Tá, mas como que a gente vai calcular essa ideia de momento? Como que a gente vai descobrir, né? A gente vai ter controle para que o momento seja igual a zero. Aí eu coloquei essa imagem no canto. Nós temos uma barra, certo? E aí eu coloquei um centro de massa, né? Então tem o centro de massa ali dessa barra. E aí desse centro de massa tem uma distância 1 e ali eu tô aplicando uma força 1. Aí do centro de massa para baixo eu tenho uma força, uma distância 2 e uma força 2. Certo? Como é que eu vou calcular? Como que vai ser o momento resultante? Como que eu vou calcular esse momento resultante? Bom, existe uma fórmula. Para eu calcular momento, eu vou pegar a força, o valor da força. Desculpa, gente. E vou multiplicar pela distância que essa força está sendo aplicada até o eixo. Então, tô aqui com o meu celular, tá? Tá na mesma direção que tá aí no seu slide, certo? Então, para que o momento resultante seja igual a zero, como que eu vou calcular? Vamos imaginar aqui, ó, eu estou aplicando uma força aqui, certo? O centro de massa desse objeto, nesse caso aqui está no centro, tá bom? Do objeto, assim, no centro geométrico dele, né? Mas a gente tem um retângulo, então o centro de massa dele está aqui. Aí, ok. Então, eu tenho uma força que eu estou chamando de F1 e eu estou aplicando ela aqui, certo? Qual vai ser o momento nesse ponto? Bom, vai ser o valor da minha força que eu estou aplicando aqui. E eu vou multiplicar pela distância até o centro de massa, certo? Bom, mas eu também posso ter uma força aqui nesse sentido, no sentido contrário, que também pode fazer com que esse celular gire. Então, eu vou ter a força que eu estou aplicando aqui, vezes a distância até o centro de massa. Isso tudo, para que esse objeto não gire, tem que ser igual a zero, certo? Então, F1 vezes D1 mais F2 vezes D2 tem que ser igual a zero. Só que note, tem uma convenção de sinais, tá? Então, com relação ao sentido horário, a gente vai usar o sinal negativo. Então, esse F1D1, ele tende a girar o meu celular no sentido horário, no sentido do relógio. Então, o sinal vai ser negativo. Então, vai ser menos F1 vezes D1. Já aqui, esse F2 tende a girar no sentido anti-horário. Então, vai ser mais F2D2. Isso tudo igual a zero. Certo? Então, é assim que a gente vai ter controle para o momento ser igual a zero. O momento resultante ser igual a zero e esse objeto ele não girar, né? Então, retomando, duas coisas precisam ser igual a zero para que um objeto ele fique estático, para que ele fique parado. A força resultante, ela deve ser igual a zero, certo? E a gente já tem aprendido a fazer isso nas aulas presenciais de física. Agora, o que a gente está aprendendo, de novo, aprofundando um pouco mais, é essa grandeza associada a forças que fazem objetos girarem, que eu estou dando o nome de momento. O momento ele vai ser calculado pela força vezes a distância dessa aplicação até o centro de massa do objeto. Bom, agora a sua tarefa é dividida em duas partes. Primeira parte, eu quero que você faça uma pesquisa sobre momento, né? Diga
que é momento, qual é a fórmula, e coloque um esquema para explicar. Segunda coisa, você vai resolver a sua ficha 7 do material, tá bom? Falou, nos vemos na nossa próxima aula.